É. hum, Olá, eu sou o Arthur e chegamos ao final da primeira temporada de Westworld com The Bicameron Mind, onde ele acaba sendo previsível, imprevisível e belo ao mesmo tempo. Mas antes de comentar sobre o episódio em si, se é seu primeiro vídeo, você estava passando pelo YouTube e caiu de paraquedas no canal, já se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você já é um inscrito recorrente, clique na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou desse episódio e deixe seu like aqui, porque isso vai ajudar pra caramba e eu agradeço de coração. Talvez eu nem precisasse comentar sobre o título desse episódio, já que eu tratei sobre ele num vídeo passado. Mas, sendo sucinto, mente bicameral ou bicameral mind é uma hipótese, uma teoria levantada pelo filósofo Julian Jaynes. Em seu livro The Origin of the Consciousness in the Breaking Down of the Bicameral Mind, o Julian levanta a questão da palavra eu, do conceito eu, que acaba sendo ausente em diversos povos antigamente, e a ausência dessa palavra, desse conceito, faz com que eles tivessem uma questão totalmente diferente se tratando de consciência. Pela falta da percepção de consciência, esses povos eram levados a crer que essa voz que eles escutavam na cabeça deles, que nada mais nada menos era o próprio pensamento deles, eles eram levados a crer que isso se tratava de uma figura divina exterior que estava ajudando eles a tomar certas decisões e a planejar o futuro, planejar o caminho deles. E justamente por não ter essa consciência de que existia o eu, esses seres humanos acabaram se chamando bicamerais. E essa questão da mente bicameral acaba sendo a voga ao longo de toda a temporada, meio que por baixo dos panos, e acaba sendo escancarada nesse último episódio, onde todas as figuras que até então estavam sendo desenvolvidas têm um papel importante aqui na season finale. Dolores. Pegando como partido o final do episódio passado, onde a Dolores se encontra com Mib, a gente tem outro flashback dela com o Arnold, onde ela chega até o cemitério e ela encontra o labirinto, que nada mais, nada menos é do que o brinquedo do filho do Arnold, que tinha falecido. Ela encontra, ele explica pra ela a questão da mente bicameral, que ele pensava que antes ele era um triângulo, mas na verdade ele faz as voltas, faz meio que semicírculos e forma a questão do labirinto, onde o centro do labirinto nada mais, nada menos é do que a própria consciência a ser adquirida pela Dolores. I realized I'd made a mistake. Consciousness isn't a journey upward, but a journey inward. Então nesse confronto entre o Mib e a Dolores ainda acredita que o William vai vir resgatá-la. Só que ela está presa nas memórias daquele looping que leva anos, décadas, pelo qual ela está passando. E o Mib conta a história do que aconteceu com o William, que ele procurou ela por todo lugar, que não encontrou, até ele voltar para a cidade onde tudo começou, ele encontrar a Dolores lá, resetada na narrativa dela, e ele tem um deslumbre, ele volta para o mundo real, se casa com a irmã do Logan, assume a presidência, compra o parque, na época a Delos compra o parque, já que ele se torna presidente e tal. Ele passa a retornar todas as vezes naquele parque para interagir com a Dolores, ver o que está acontecendo e tal, até que ele toma conhecimento, vários anos depois, décadas depois, sobre o labirinto e sobre o Wyatt, e passa a chegar naquela jornada que a gente acompanha ao longo dos episódios, até culminar naquele ponto onde está ele e a Dolores naquele lugar. E aí temos mais uma teoria que acaba sendo confirmada, que de fato o William envelheceu e se tornou o Mib. Agora eu não sei se eu continuo chamando ele de Mib ou de William, mas vamos de Mib mesmo. Quando o Mib está perto de matar a Dolores, chega quem? Chega o Ted, que naquele momento ele estava consciente de que na verdade o Wyatt era a Dolores, e ele está chegando lá para salvar a Amada. Ele pega a Amada, leva ela embora até as margens do rio, onde a Dolores acaba morrendo. A gente fica, meu Deus, que cena triste, que cena chocante, que cena tocante. Mas na verdade era um twist, já que aquilo tudo se passava na verdade na nova narrativa que o Ford tinha criado, a Jornada à Noite Adentro, que todo o conselho aplaude, acha bonito, acha maravilhoso, e o Ford pede para mandarem a Dolores para o antigo laboratório. A new beginning indeed.
Enquanto isso, na narrativa da Maeve, ela acorda no laboratório junto com a Armistice e com o Hector. Os três, juntos com o Lutz, vão até o depósito dos anfitriões. Lá está Bernard morto no chão. Ela faz com que o Lutz meio que consiga reviver ele. E aí, enquanto o Bernard está vendo lá naquele iPad tecnológico hiperfuturista lá o que está acontecendo de fato, ele descobre que tudo aquilo que a Maeve vinha fazendo até então não passava de uma narrativa na qual ela foi colocada que ela não tinha consciência. Então toda a questão da fuga dela não foi porque ela quis, e sim porque ela foi realocada para essa nova narrativa. E aí a gente já dá aquela explosão de coisa, tipo, puff. Someone altered your storyline. They gave you a new one. Isso é uma coisa que eu não esperava, que eu achei super maneira nessa série, porque de certo modo até dá a entender por que ela consegue fazer tudo aquilo sem que ninguém impeça que ela faça essa questão, porque faz parte da narrativa dela por algum motivo ainda que eu não sei o qual. Quem foi que colocou ela dentro dessa narrativa? Falam que foi o Arnold. Foi o Arnold? Eu não lembro se foi o Arnold ou se foi o Ford agora. Mas falam que colocaram ela nessa narrativa e aí ela consegue fugir junto com a Armistice e com o Hector e com o Lutz. Eles chegam no Samurai World, que eu achei super legal porque tem outros parques. Eu queria muito que a segunda temporada ou uma temporada posteriormente também abordasse esses outros parques. Não ficando preso somente no Faroeste. O Faroeste é legal, mas eu gostaria de ver outros parques sendo explorados. E aí tem tiro pra todo lado, tem o Hector e a Armistice matando seguranças do lugar, e a Maeve consegue quase fugir. Quando ela entra no lugar lá, ela fica pensando na filha dela, ou na filha que na verdade é um androide, que faz parte da narrativa na qual ela foi colocada, e ela decide sair pra procurar a filha, e é meio que assim que acaba a narrativa da Dolores até o momento, até essa season finale. Então voltamos ao núcleo, que realmente foi o que importou nessa season finale em praticamente toda a temporada, já que muitos personagens que estavam coadjuvantes, estavam adjacentes àquilo tudo que estava acontecendo, não tem um peso tão grande assim no final das contas. Principalmente o Mib, que todo mundo fala, meu Deus, o Mib, não sei o que, o William, meu Deus. Mas se você prestar atenção, nessa season finale ele tem até que um ponto importante no começo, mas pra perto do final ele acaba sendo ignorado / esquecido. Que é o Ford, o Bernard / Arnold e a Dolores, onde a gente tem mais uma confirmação de uma teoria de que, fato, o Arnold pirou, ele quis que o parque fosse fechado, mas aí o Ford tentou convencê-lo do contrário, e aí ele fez o que? Ele pegou a Dolores, usou ela, fundiu com a narrativa do Wyatt, e ela, junto com o Ted, chacinaram todos os anfitriões que tinham naquele lugar e acabou matando também o Arnold, porque o Arnold meio que obrigou ela a fazer isso. Ele falou, deu comando, então você vai matar, não sei o que. Ela matou ele, depois matou o Ted, depois se matou. Isso foi o grande incidente de 30 anos atrás. E nesse momento a gente também tem uma outra confirmação de que o Ford não é o vilão da parada, porque ele fala que levou 35 anos para conseguir corrigir os erros que ele havia feito no passado, que é justamente essa narrativa que ele acabou criando. Que é um detalhe que eu gostei muito agora no final da temporada, que essa série não tem vilões. Parece que tem um aqui e outro ali e tal, mas na verdade são todos personagens extremamente dúbios, extremamente vívidos, como qualquer ser humano. Não tem uma figura realmente opositória, que seja realmente uma figura antagônica, que faça o papel de vilanesco nessa série. A gente é levado a crer em muitos momentos que talvez tenha, mas no final das contas não tem. Good luck. E eis que temos o twist dentro do twist, dentro da narrativa do Ford. Porque se a gente achava que era aquilo, na verdade a narrativa dele era muito maior. Era sobre, enfim, dar consciência aos robôs, deles superarem a mente bicameral. Que é justamente o que a Dolores faz numa cena que eu acho muito bonita, cheia de metáforas e simbolismos que, de certa forma, é até meio que escancarado. Quando o Ford está conversando com ela e mostra o quadro do Michelangelo, ele fala, levou-se 500 anos para que descobrisse que essa aura que tem em volta de Deus nada mais é do que o cérebro, onde o ser humano está apontando para o próprio cérebro dele, onde a questão da figura divina que ele cria nada mais é do que a própria consciência dele. E mais pra frente, quando a Dolores está sozinha sentada naquela sala, é basicamente uma cópia do quadro, só que traduzida e atualizada para os dias atuais da série, onde a sala com aquela questão de vidro, aquela sala de vidro, nada mais é do que o próprio cérebro da Dolores, onde a gente consegue ver por dentro, e ela sentada, escutando a voz divina, acaba se tornando essa voz divina, que até então a gente achava ser a do Arnold, acaba virando a própria voz da Dolores, e ela alcançando a consciência, ela alcançando o sentido de eu, de figura própria. E isso eu achei muito bonito nessa cena, eu achei muito poético isso.
Ciente de tudo, a Dolores vai até o discurso que o Ford está fazendo e mata o Ford, repetindo as ações que aconteceram de 3 décadas atrás. Só que agora, num ponto de vista diferente. Se antes ela fez porque o Arnold mandou ela fazer, agora ela fez por consciência própria. E aí meio que acaba a temporada sem um grande gancho, mas mostrando que vários anfitriões estão ganhando a própria consciência, estão superando a mente bicameral e que ali eles vão lutar, vai haver de fato uma revolução por aquele lugar que de fato é dos anfitriões e não dos humanos que estão indo ali só para se divertir. The Bicameral Mind é um episódio belo e poético que reflete a temporada como um todo e mostra muito bem como a questão que o desenho que o Arnold faz da mente bicameral é o que acontece ao longo de toda a série. Nessa primeira temporada, principalmente com 2 personagens, o William, Mib e a Dolores. Enquanto que o William acaba girando sempre, voltando para o mesmo ponto, levando ele a enlouquecer e sempre buscando essa questão que ele nunca encontra, a Dolores justamente consegue chegar ao centro do labirinto, conseguindo a questão da consciência, enquanto ela está presa em um outro loop, que é justamente ela refazer os eventos que aconteceram 30 anos atrás. Mas só que se antes o Arnold morreu por conta de uma escolha dele mesmo, que obrigou a Dolores a fazer aquilo, com o Ford é justamente diferente. Ele dá a escolha para ela acaba matando ele, isso dá pontapé inicial para a nova narrativa que ele tinha criado, que é justamente esses androides com consciência. É a questão que o MIB tanto procurava, que é deixar o jogo mais justo entre os dois lados, onde os androides possam revidar os humanos. E eu acho que esse vai ser o mote da segunda temporada. Enfim, talvez essa season finale só seja um pouquinho frustrante pra mim, porque ela acaba explicando as coisas demais pra gente que tá vendo. Se até então, ao longo de 8 episódios, com 9 quase, ele era muito de mostrar pouca coisa, deixar que a gente subentendesse muitas outras, a gente teorizasse isso, conversar com outras pessoas, esse episódio eu acho ele muito escancarado na questão de realmente explicar tudo o que tá acontecendo, que eu acho um pouco um demérito, porque tem 3 monólogos nesse episódio, um do MIB, um do Ford e um da Dolores, que realmente servem muito mais para explicar, para escancarar tudo na nossa cara, do que deixar a gente, mesmo com poucos elementos, conseguir entender tudo o que está acontecendo naquele mundo. Assim acaba a primeira temporada, sem um grande gancho, mas deixando algumas dúvidas no ar. Afinal de contas, o que a Maeve vai fazer agora? O que vai acontecer com o Park, com o MIB e com todos aqueles anfitriões que estão ali, pelo jeito, prontos para revidar tudo o que aconteceu até então? Será que a gente vai conseguir ver alguma coisa dos outros mundos, tipo Samurai World, que eu queria muito ver, eu achava muito maneiro? E o que será que aconteceu com o Stubbs? Será que ele morreu de fato? A própria Hilda, a gente não viu mais o corpo dela, a gente não sabe se ela morreu ou não. São dúvidas que ficam no ar, mas um grande gancho não tem. E é isso, esse é o penúltimo vídeo sobre Westworld desse ano no canal, porque agora é só em 2018. Pra semana eu vou lançar um vídeo sem spoilers, com o resumo, com a crítica da temporada como um todo. Se você quer isso, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal caso ainda você não é inscrito. Se você quer ver outros vídeos de Westworld, só clicar aqui. E é isso, valeu, falou e até mais.